Fala galera, e no Internacional uma forte remobilização foi feita nesta reta final de Campeonato Brasileiro, porque mesmo que o Inter não tenha mais possibilidade de chegar na próxima Libertadores em 2024, a ideia é terminar o campeonato da melhor forma possível. Uma vaga na Copa Sul-Americana, uma espécie de prêmio consolação. Por isso, o Inter se mobiliza. Teve aí conversas muito francas, muito abertas da direção com a comissão técnica e também o grupo de jogadores. E nesta noite em Belo Horizonte, um excelente resultado para o Internacional, o empate entre Cruzeiro e Vasco. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Internacional terá até o final do Campeonato Brasileiro mais 4 partidas contra o Bragantino domingo no Beira-Rio, depois sai para 2 partidas longe de Porto Alegre, contra o Cuiabá na próxima quarta-feira na Arena Pantanal e também diante do Corinthians na Neoquímica Arena. E na última rodada vai receber o Botafogo no Beira-Rio. Depois os atletas entram em férias e o Internacional 3 dias depois terá o seu pleito presidencial. Alessandro Barcelos concorrendo pela situação, Roberto Melo o candidato de oposição. E ciente da importância, principalmente da partida de domingo contra o Bragantino, a direção, comissão técnica e jogadores, eles fazem muitas conversas nos últimos dias, tanto no CT Parque Gigante e também no estádio Beira-Rio, até porque o Inter está treinando no estádio em função das cheias do Guaíba. Pelo menos o treino da terça e hoje, quarta-feira, foi realizado a atividade no Beira-Rio. E todos cientes da importância e da responsabilidade que o Inter terá daqui para frente na reta final do Campeonato Brasileiro. E o Colorado, que se na Libertadores está praticamente inviável a vaga, e o Inter desperdiçou muitas oportunidades, pelo menos uma Copa Sul-Americana, uma vaga, ela está bem encaminhada, podemos dizer assim. É só o Inter fazer a maior pontuação possível ao final do Campeonato Brasileiro que vai chegar lá. E o Colorado, ele tem aí já o primeiro jogo contra o Bragantino domingo no Beira-Rio. Vale ressaltar que Arangues e Alan Patrick estão suspensos. O Internacional deve ter um esquema com 3 atacantes nesse jogo, com o meio sendo formado por Johnny, Bruno Henrique e também Maurício, e na frente Wanderson, Pedro Henrique e Ener Valencia. Claro que ainda Eduardo Cudê terá mais alguns treinamentos para definir a escalação, e o próprio treinador prometeu, principalmente fisicamente, uma melhor resposta do grupo já no domingo diante do Bragantino. O Inter precisa vencer esse jogo e toda uma remobilização está sendo feita. E nesta noite em Belo Horizonte, um excelente resultado para o Internacional, porque o Inter não perde nenhuma posição na tabela. E o Cruzeiro e o Vasco empataram em 2-2. O Inter, com vitória ou de Cruzeiro ou de Vasco, ele seria ultrapassado na classificação geral, mas não foi o que aconteceu. Então, neste momento, o Inter, 13º, 43 pontos, 14º, Santos 42, 15º, Vasco 41, 16º, com uma vitória a menos, o Cruzeiro 41, abre o Z4, o Bahia, 17º, 38, e o 18º, Goiás, 35. Vale ressaltar que o Bahia joga na sexta-feira contra o Corinthians fora de casa, na Neoquímica Arena, e o Inter pode, se o Bahia vencer, ficar a 2 pontos do Z4. Então, o Inter está ciente da responsabilidade, os olhos bem abertos, está mobilizado para esse jogo importante, e o Beira-Rio deve receber aí mais de 30 mil torcedores domingo 18h30, Inter e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Será a penúltima partida do Internacional em casa em 2023, depois o encerramento do campeonato diante
do Botafogo, e aí o grupo recebe férias, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.